E Jesus, onde ele ia, ele não tinha sossego. Uma multidão seguia ele. Ele não tinha tempo sequer para encostar a cabeça. Né? Ele tinha uma paciência. Imagine Jesus. Porque nós nenhum de nós aqui teria tanta paciência como Jesus teve. Né? Pô, onde você vai, tem pessoas de você pedindo coisas, pedindo milagre, pedindo dinheiro, pedindo uma série de coisas. Né? E Jesus nunca reclamou. Pelo menos eu nunca vi na Bíblia Jesus maltratando as pessoas, falando mal das pessoas. Né? Jesus sempre com paciência, com calma, com amor, ele ia, conversava com as pessoas, mas ele não curava todas, né? Porque dependia muito mais das pessoas do que dele, né? Quem tinha fé, quem acreditava era curado, né? Então um dia Jesus, ele atravessou de barca de um ponto para o outro, né? E nesse dia choveu muito e o mar escorregou, ventava muito, né? Jesus deitou calmamente na polpa do barco, colocou um travesseiro e dormia tranquilamente, né? Enquanto os seus apóstolos, né, seus discípulos, estavam ali todos desesperados, né? Assim, com medo de morrer, né? Então, e Jesus já tinha dito para eles, né, que quando ele está vivo, né, eles estão seguros, que não haveria razão para eles temerem nada, né? Mas mesmo assim, eles tinham medo, havia o temor, né? Então eles chamaram Jesus: Senhor, o Senhor não se importa? Nós vamos perecer aqui. Então Jesus novamente olhou para todos e deu assim uma certa bronca neles, né? Vocês são tão medrosos, né? Nossa, como vocês são medrosos, vocês estão comigo, nós fazemos tantas coisas, né? Mas mesmo assim, vocês são medrosos. O que você acha que vai acontecer? Se barco afundar, que Deus, meu Pai, ele vai me matar aqui afogado? Né? Tenham mais fé, acreditem mais, creiam mais. Né? E Deus, ele mostra a sua grandeza, a sua graça, porque muitas obras que estão realizadas na terra não são feitas por mãos humanas. Né? Tudo cresce, tudo germina, né? Você planta hoje uma semente e a própria terra, ela se encarrega de fazer crescer, de fazer brotar. Isso daí não é obra humana, é obra de Deus. Então, aqueles ateus que dizem que Deus não existe, então isso é uma prova viva, né? Que Deus, ele se preocupa com tudo, até com o crescimento das frutas, das árvores, né? E nós temos um exemplo muito grande aqui. A mostarda, por exemplo, ela é uma planta, ela é uma semente muito pequena, mas ela cresce, ela fica gigantesca, né? E ela dá sombra para os pássaros, ela dá alimento, ela dá assim, descanso às pessoas, né? Então nós podemos comparar isso aí com o reino de Deus, né? Às vezes nós na igreja fazemos coisinhas pequenas, uma leitura, né, uma coleta, e achamos que aquilo não é nada, né? Então nós somos uma sementinha de mostarda, né? Mas quando nós percebemos, daqui a pouco nós estamos pregando, nós estamos fazendo mais leituras, nós somos comentaristas, né? E muitas pessoas se transformam até em diácono, né? A Leda mesmo, ela conhece o marido dela há muito tempo, né? O marido dela, nem ele acredita que ele é diácono hoje, né? Mas aos poucos ele foi desenvolvendo, igual a semente, né? A semente foi desenvolvendo com a ajuda de Deus, né? E ela cresceu tanto, desenvolveu tanto, que se transformou naquilo ali. E nós, todos nós que estamos aqui, podemos fazer coisas grandiosas também, se nós nos entregarmos a Deus e se formos fiéis a Ele. Quanto mais fiel nós formos, mais Ele nos dará. E se a gente não for fiel, Ele vai tirar o pouco que nós temos. Não está sem nada. Uma pobreza, isso é uma pobreza. Você não ter graça nenhuma. É uma verdadeira desgraça, né? Agora, uma parte importante que eu achei muito interessante também foi a parte do processo, né? Existia um homem numa cidade que estava possesso. E naquela região ninguém passava. O homem, ele era muito nervoso,
ele era furioso, ele agredia as pessoas, e ele morava num cemitério, né? Isso é próprio do demônio, né? Eles vivem em lugares mortos, né? Porque ele é a própria morte, né? Ele é a tristeza, ele é o sofrimento, né? E ele fazia esse homem se machucar o tempo todo, né? Ele se batia, se machucava, se cortava, né? E a gente não sabe o passado desse homem, mas provavelmente foi um passado muito difícil, né? Ele provavelmente era casado, tinha filhos, tinha pais, né? Mas ele abandonou todo mundo, abandonou a cidade, abandonou as pessoas da cidade. Então Jesus chegou naquele lugar, né? E ele já foi logo aconselhado: olha, não passa por ali porque tem uma pessoa que é muito violenta e ninguém passa por ali. Todo mundo tem medo de passar por ali. Porque ele agride mesmo. Aí Jesus mostra realmente quem ele é, o Filho de Deus, né? Quando ele chega próximo da pessoa que está endemoniada, a pessoa se ajoelha, né? Jesus faz o inferno se ajoelhar, né? Porque ele é Deus, ele é grandioso, né? A majestade do Senhor foi manifestada naquele momento. O homem se ajoelhou e perguntou: o que queres? Queres me atormentar? Queres me fazer sofrer? E o grande segredo agora: nós não devemos conversar com o demônio, né? Nós temos muitas igrejas aí que a pessoa bate papo com o demônio, né? Conversa com o demônio, pergunta o nome, pergunta isso. Jesus até perguntou o nome, porque ele deve ter achado alguma coisa estranha, né? Naquele homem, né? Aí ele perguntou: quem é que está aí? Aí ele disse: nós somos uma legião, né? Somos muitos, né? Uma legião é uma quantidade gigantesca, né? Vocês imaginem só o que esse homem fez para que uma legião de demônios entrasse nele, né? Então Jesus pediu para que essa legião saísse dele. E essa legião pediu, implorou a Jesus que nós possamos, Senhor, entrar nesses porcos que estão aí passando, né? E Jesus permitiu que eles fizessem isso. Os porcos, como vocês sabem, né? Nós comemos porcos, né? Mas naquela época lá eram animais que passavam, comiam qualquer coisa, né? Era um animal nojento, um animal sujo, né? É a cara do demônio, né? Se analisar bem, né? E o inimigo entrou dentro dele, né? Agora eu pergunto para vocês: 2.000 Manaus de suínos, né? Por que cada um seguiu um caminho diferente, né? Os 2.000 seguiram para o mar, seguiram para a morte. Por quê? Porque é a natureza do demônio. O demônio, ele destrói e ele mata. Ele não sabe fazer outra coisa. Ele não sabe fazer o bem. Então o que ele fez? Ele matou, né? Se tivesse um precipício ali, todos cairiam no precipício. Não escaparia ninguém, né? Então, esse homem que está no processo, ele se sentou e ficou com a cabeça baixa. Deve ter estado refletindo, né? Poxa, eu fiz tanta coisa errada, né? Eu venho com a minha família, com meus amigos. E de repente ele teve, talvez, vergonha de tentar consertar o que ele fez. E achou mais fácil seguir Jesus. Então ele chegou na barca onde Jesus estava e disse: Senhor, eu quero te seguir. E aí Jesus disse para ele: não, você não vai me seguir. Eu não vou te aceitar. Mas você vai voltar para a sua casa, vai voltar para os seus, e você vai pregar o Evangelho e vai falar para eles das maravilhas que aconteceram na sua vida, né? E foi o que ele fez. Ele teve que consertar tudo o que ele fez. Ele deve ter voltado para casa, ele não explica, né? Mas deve ter voltado para casa dele, só diz que a cidade mudou totalmente. Ele voltou para a casa dele, ele restaurou a família dele, restaurou a cidade, né? E depois de ter feito isso aí, possivelmente ele poderia seguir
Mas ninguém pode seguir Jesus com um problema para resolver. Você não pode ser uma madre, uma freira, né? Se você tem problema. Ah, eu era noiva e perdi o noivo, agora eu vou ser freira. Né? Jesus não quer isso. Jesus quer que você seja uma freira, mas por amor a Ele. Ah, eu vou ser padre porque eu tive uma namorada, eu fiz um sonho, então o melhor caminho é ser padre. Vou seguir Jesus dessa forma. Jesus não quer isso também. Jesus quer que você siga Ele por amor ao Evangelho, por amor à palavra dele. E para terminar, Jesus, né, por onde andava tinha uma multidão, né, junto com ele. E ele era consumido, empurrado, né, e de repente ele sentiu alguém tocando nele, né. E eu estava vendo até uma pregação do Padre Léo, que eu achei muito engraçado, né. Jesus perguntou: quem foi que me tocou, né? Aí Pedro, ele perde o controle, né? Mas, Senhor, só tem um te empurrando aqui. O Senhor pergunta para mim: quem te tocou? Você parece uma artista global, né? Não pode encostar em você. Todo mundo te empurrando, né? Como é que eu vou saber quem encostou você? Quem encostou em você, né? Não. Saiu alguma coisa muito forte de mim, né? E aí ele parou naquele momento, ele encontrou alguém com muita fé. Daí você vê, muitas pessoas que estão andando com Jesus, nem todos têm fé. Estão ali fazendo números, né? Estão ali, mas com o coração longe. E Jesus sabe disso. Então, quando Jesus sentiu que havia uma pessoa com fé, ele parou. E essa mulher sofria de uma patologia que fazia ela sangrar muito. E ela tinha tanta fé que ela sabia que se pelo menos encostar no manto de Jesus,